Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e no vídeo de hoje irei falar do top 5 dos altos e baixos das jogadoras da Superliga 2021. Nesse vídeo irei focar nas jogadoras que menos se destacaram nesta temporada. Então se acomode e bora pro vídeo. Começando o vídeo, em quinto lugar, fica a ponteira de Osasco, Tainara Santos. A jogadora que terminou a competição na 20ª posição das maiores pontuadoras, com 249 pontos, tem em sua atuação muita fragilidade no sistema de recepção e defesa. Pelas semifinais da Superliga contra o Praia Clube, a jogadora anotou 13 pontos nos dois confrontos. Ela que iniciou a competição muito bem e regular em todos os fundamentos, nos momentos apertados, no qual é forçada no saque, no ataque, não resolveu. Ainda que ela tenha atuado na seleção em 2019 pela Liga das Nações, seu nervosismo atrapalhou seu rendimento na fase final da competição. Em quarto lugar, das jogadoras que não tiveram destaques, foi a central de Osasco, Ana Beatriz. A atleta que já tem grandes passagens vestindo a camisa do Brasil, na atual edição da Superliga, atuou muito abaixo na fase final. Pela estatística de bloqueios, foi a 7ª maior bloqueadora com 62 bloqueios, e no ranking das maiores pontuadoras, ficou na 38ª posição com 182 pontos. Ana teve uma atuação nos playoffs muito abaixo do que quando atuou pela Liga das Nações em 2019 com o Brasil. Pela semifinal contra o Praia Clube, nos dois jogos, a atleta anotou 11 pontos, uma atuação muito abaixo do que pode render. Ela que está se transferindo para a Itália, poderá reencontrar seu ótimo voleibol com a passagem no exterior. Em terceiro lugar, das jogadoras que atuaram abaixo do seu nível, fica a central do SESI Bauru, Mara Leão. A jogadora que na sua primeira passagem pelo SESI Bauru, deixou a desejar pela sua atuação de forma geral. A atleta que não fez um campeonato de Superliga muito bom, ficando na 36ª posição das maiores pontuadoras com 188 pontos, e na 18ª posição das maiores bloqueadoras com 42 bloqueios, não se encaixou no time paulista. Ainda que tenha feito um ou outro jogo como destaque, de forma geral não supriu as expectativas. Ela que foi titular pelo Brasil na Liga das Nações em 2019, não conseguiu repetir a ótima atuação como naquela ocasião pelo time de Bauru, e viu seu rendimento cair consideravelmente após a saída do Minas na temporada 18-19. Em segundo lugar fica a ponteira holandesa Annie Bals. A jogadora que não foi muito aproveitada pelo time do técnico Paulo Coco, ainda que na fase de classificação tenha atuado na maioria dos jogos, pelo início dos playoffs, viu a competição no banco. Annie, que foi contratada para ser peça principal da equipe, não rendeu o quanto podia. Sua deficiência no passe e recepção foi predominantemente fazendo a jogadora ser banco. Terminou a competição na 31ª posição das maiores pontuadoras, com 213 pontos, ainda que tenha conquistado a Supercopa e o Super 8 no início do campeonato, na Superliga deixou a desejar e muito, e definitivamente é uma temporada para se esquecer em sua carreira. Em primeiro lugar, das jogadoras que menos se destacaram, fica a levantadora Fabiola do Sesc Flamengo. Fabiola, que na temporada passada foi uma das grandes jogadoras da equipe, levando seu time na conquista da Copa do Brasil, nesta teve um rendimento abaixo do que poderia apresentar. Atleta olímpica, com muitas passagens pela seleção e no exterior, foi muito mal aproveitada pela comissão técnica do Sesc Flamengo, mas também não correspondeu nos momentos que era necessário, vendo sua reserva Juma sendo titular em muitas ocasiões e correspondendo à altura. É importante ressaltar que por conta da Covid, muitas dessas jogadoras que foram afetadas teve seu rendimento dentro de quadra afetado também, então é necessário balancear essas questões, mas também não apaga a temporada ruim que elas fizeram. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima.